Agora, a gente tem um outro cenário. O trauma é abdominal fechado, só que ele está instável a admissão. Então, é um paciente que ele não está estável. Então, a pressão dele, como eu falei para vocês, vai estar alterada. Então, repetindo, do cão menor que 90 milímetros de mercúrio e no gato menor que 100 milímetros de mercúrio. Tá? Então, ele está instável na avaliação primária. Tá? Aí a gente verifica, tem sinais de peritonite? Como está esse abdômen? Na palpação, né, que nós vamos realizar, ele protege, ele manifesta sinais de peritonite, de dor, né? Sim, uma laparoscopia. Então, aqui já muda um protocolo. Então, naqueles serviços que têm esse acesso a fazer uma abordagem por vídeo, é o mais indicado, né? E a gente, na veterinária, a gente tem que evoluir para isso. Parar de ficar abordando, abrindo cavidade abdominal dos animais de forma desnecessária, né? Então, a gente está na evolução. Daqui uns anos, eu acredito que vários serviços vão ter, né? E isso alguns já têm. Então, faz uma laparoscopia para ver exatamente o que está acontecendo. Não, ele não tem sinais de peritonite. Ultrassonografia, que também dá para indicar alguns sinais de peritonite, né? Não tão bem como uma laparoscopia, mas também a gente consegue algumas informações. Ou um lavado, né? Peritoneal. Se está negativo, pesquisar outra fonte de sangramento. Ele está instável na avaliação secundária. Então, eu fiz um resgate volêmico nele, ele não respondeu, aí eu vou fazer uma segunda avaliação e ele está instável ainda na avaliação secundária. Vou fazer ultrassonografia, então você vê que a ultrassonografia, os FESTs, radiografia, são exames que a gente não pula etapas, né? Nós vamos ter líquido livre na cavidade abdominal. Tem presença de líquido livre na cavidade abdominal? Não. A gente vai observar. Tem. Hemoperitônio extenso? Então, vocês vão funcionar. Tem lesão em parênquima extenso? Consegue ver em órgão oco? Às vezes é complicado ver através da ultrassonografia, mas às vezes consegue bastante informação. Um baço, um fígado, uma lesão nesses órgãos, a gente consegue essa imagem, tá? É o hemoperitônio que está aumentando, né? Está sendo ativo, ele está tendo um aumento ali na hora, no momento do exame, e se vocês aguardarem aí 15 minutos depois, o tempo dos resgates volêmicos de primeira abordagem, segunda abordagem, está tendo aumento nos mesmos sítios hemorrágicos, tá? Então, isso é muito importante. Está tendo laparoscopia. Se tiver possibilidade de tomografia, lesão em órgão parenquimatoso, olha aqui, o tratamento é conservador. Nós vamos falar daqui a pouco do tratamento conservador, que a grande parte desses órgãos parenquimatosos, lógico, só se for uma lesão muito, muito grande, de vasos grandes, desses que irrigam esses órgãos, eles não vão se resolver de forma espontânea, tá? E, não, é lesão de órgão oco, ou pelo menos a suspeita aqui, ó, né, de uma víscera. Então, assim, é o intestino que tem na suspeita, é um estômago, aí sim também é indicado laparoscopia. Então, tá vendo que os nossos protocolos, eles vão muito a mais do que uma simples abordagem cirúrgica de um paciente com trauma abdominal, que um trauma abdominal vai muito além do que simplesmente colocar esse paciente numa mesa cirúrgica e já ir abrindo, né, para ver se acha alguma coisa, tá? Uma tentativa aí de uma inspeção, que esse tipo de conduta já ficou lá no passado, que ele é uma conduta antiga, na medicina há muitos e muitos anos, e na veterinária também, já ficou lá no passado, tá? E aí a gente tem o traumatismo abdominal penetrante, né? Então, o que que fala pra gente, né, os algoritmos e os POPs? Então, que a gente pode ter traumatismo por arma branca, né, e por arma de fogo, né? E cada vez mais, a gente, pelo menos no nosso serviço, estamos recebendo animal baleado, então, traumatismo por arma de fogo, tá? Então, como que é a conduta? A conduta, a mesma situação. Então, tem estabilidade hemodinâmica ou não tem estabilidade hemodinâmica? Isso é a primeira coisa que tem que ser. Então, lá na avaliação primária, é uma das primeiras coisas que o animal que tem que ser definido, né? Então, tem estabilidade hemodinâmica. Tem irritação peritoneal? Sim, vai fazer uma celeotomia, né, exploratória.
Não tem sinal, aí vai avaliar melhor esse trauma penetrante. Que região que está? Lombar, no flanco, abdômen, esse algoritmo ainda é da medicina, está superior, está mais inferior, tá? Aonde que é a região? Agora vamos aqui, tem instabilidade hemodinâmica, aí sim tem recomendação para uma estereotomia exploratória, né? Porque a gente tem algo penetrando dentro da cavidade abdominal. Né? E tem estabilidade hemodinâmica, a gente também pode ter um trauma penetrante com estabilidade hemodinâmica. É abdômen, né? É a região abdominal, principalmente aqui a cranial, abdômen cranial, tem indicação para uma celeotomia exploratória. Ali a gente tem órgãos parenquimatosos como o fígado, o baço, né, que são extremamente friáveis aí numa lesão por alguma coisa que está penetrando, né? Então tem indicação. Mas não, tá mais na região caudal, né? Na região ali da pelve, tangencial. Pode, aí deve ser feito uma lavagem peritoneal diagnóstica para ver se houve comprometimento de alguma víscera, né? Se tiver a videolaparoscopia, a ultrassonografia, né? Se der negativo, observação clínica. Então, tá vendo que até hoje, nos traumas penetrantes, que a grande maioria ainda é abordagem cirúrgica, já tem indicação para tratamento conservativo, dependendo da onde ocorre essa penetração, tá? Então, isso é muito importante. Agora, aqui no ultrassom, na videolaparoscopia deu resultado positivo, aí sim, uma laparotomia, né? Então, agora vem de novo a pergunta para vocês. A estabilização do paciente do trauma deve ser feita? Devemos fazer na situação de emergência? Ou ainda continua a dúvida de levar esse paciente a qualquer custo para o bloco cirúrgico, para o cirurgião se virar com ele? Sim, a estabilização, ela deve ser feita e ela é essencial para a vida desse paciente, para a sobrevida desse paciente. O que eu quero dizer mesmo com estabilização, quando a gente fala que estabilização? Então, o que isso realmente quer dizer? O que tem que ficar na cabeça nossa é que eu tenho que ver como está a perfusão sanguínea desse paciente, e isso é atingido com uma pressão arterial sistólica no cão acima ou por volta de 90 milímetros de mercúrio, um pouco mais baixo ocorre essa perfusão, né, boa dos órgãos, mas a gente aqui tem esse ponto no gato por volta de 100 milímetros de mercúrio, e a gente tem que verificar a oxigenação desse paciente. Então, quanto ele está saturando, então, pela oximetria de pulso, se tiver acesso a uma hemogasometria, melhor ainda. Se tiver acesso, tiver como fazer uma hemogasometria para a gente definir a relação PO2, FiO2, para a gente realmente ver como está esse padrão ventilatório desse paciente, junto com a oxigenação, né? É extremamente importante. Tá? Então, a estabilização é isso que quer dizer, e é isso que a gente tem que avaliar no nosso paciente com trauma abdominal, quando ele dá entrada no serviço. Tá? Lógico que a gente tem que lembrar sempre que há pacientes que não se pode ou não se consegue estabilizar, mas esses são poucos, tá? O que quer dizer que não se pode ou se consegue? Quando eles estão com aquelas hemorragias ativas de grandes vasos. A gente não consegue uma estabilização a não ser fazer uma abordagem cirúrgica, né? E aí a gente vai ver que vai ser uma cirurgia de controle de danos para estabilizar esse paciente. Infelizmente, são lesões graves em vasos calibrosos com alta pressão. Então, aí, não adianta a gente ficar fazendo realmente várias provas de carga para resgate de volemia, transfusão de sangue, ali na emergência, sem conduzir esse paciente para o bloco cirúrgico, né? Então, aí a tomada da decisão tem que ser rápida.